Então, gente, para nós compreendermos bem essa questão do arrependimento, nós precisamos entender que não há como, né, você iniciar a sua caminhada cristã, o seu relacionamento com Cristo, né, não tem como a gente prosseguir nessa jornada sem arrependimento. A vida cristã, ela simplesmente não acontece, ela não existe, e qualquer coisa que nós venhamos a fazer nesse sentido se torna inócua, né? Porque sem arrependimento não tem salvação, não tem fé, né? A justificação não acontece, e uma série de outras coisas. São elos de uma mesma corrente, né? Não tem como a gente separar isso. Então, é importante que a gente tenha um entendimento correto aqui sobre arrependimento para que a gente possa compreender melhor a questão da justificação, que é uma coisa bem mais profunda, tá? E para isso a gente precisa ter essa compreensão aqui. Então, vamos lá, sem mais delongas, vamos só lembrar dos dois últimos pontos que eu queria ressaltar esses dois últimos pontos da lição anterior, não, do nosso comentário anterior sobre esse tópico arrependimento, que foi a questão, né? Está caindo aqui agora. Espera aí, só um minutinho. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Lá no arrependimento, que é o ponto 3 e o ponto 4. Tá? No ponto 3, nós vimos o quê? A relação de milagres e arrependimento. E a gente tem batido bastante nisso, irmãos, porque há uma situação acontecendo nos nossos dias em que... Tem alguém com o microfone aberto aí? Pedi só para fechar, para não dar retorno. Então, queridos, o que a gente vê nos nossos dias? Nós vemos a questão dos sinais e dos milagres, um princípio que era utilizado por Jesus, né, no seu ministério, que tinha um único objetivo, irmão: fomentar o arrependimento nas pessoas que o ouviam, nas pessoas que estavam ali presentes e onde ele ministrava o seu ensino. Então, os sinais, eles nos levam a ter, não a entender, mas a gente contemplar o tamanho desse poder. Então, os sinais, eles têm o princípio, eles fomentam em nós essa questão do arrependimento. O que está acontecendo hoje nos nossos dias? Tá? Acontece que muitos daqueles que praticam sinais, tá, o fazem para exaltar a si mesmos. E isso é antibíblico, está fora da palavra. Porque os sinais não foram feitos para isso. Além de inverter nas pessoas que estão presentes, né, essa questão delas, em vez de observarem os sinais e, através deles, virem a pessoa de Jesus, os seus ensinamentos, fazem com que essas pessoas fiquem dependentes dos sinais. Jesus nunca criou essa relação. Você vai nos evangelhos e você não vai ver Jesus em nenhum momento criando uma relação de sinal, tá, com aqueles que ouviam a sua mensagem. Os sinais, eles vinham em consequência para fomentar essa questão do arrependimento. Os próprios apóstolos, eles trabalhavam da mesma forma, tá? Eles não faziam, de forma alguma, com que os sinais exaltassem a eles mesmos, né? Ou trouxessem a atenção do povo para eles. Toda a atenção, vocês podem ver, todas as vezes que eles realizavam algum sinal, ou faziam alguma maravilha, algum milagre acontecia, o que vem no texto? Observa lá, tá? E todos exaltavam a Deus, porque tinha chegado naquele momento, naquele lugar, naquela localidade, tá, o poder de Deus. Então, era o nome de Jesus que era exaltado. Essa é a finalidade dos sinais, levar as pessoas a compreenderem, tá, a necessidade de se arrependerem, porque um poder maior do que elas mesmas estava ali.
e estava demonstrando que tudo que foi pregado e que foi falado era verdadeiro. O sinal, ele traz essa conotação. Ele faz com que as pessoas creiam. Tem mais alguém chegando aqui? É a Claudinha. Os sinais fazem com que as pessoas compreendam isso, entendam a necessidade de se aproximarem de Deus. Tá? Vocês podem observar em toda... É muito interessante isso. Quando você lê os evangelhos, você observa nitidamente que tudo que acontecia nesse sentido, nessa direção, fazia com que as pessoas, tá, se voltassem para Deus. Essa é a finalidade. Então, essa é uma observação que eu quero ressaltar, que a gente não pode deixar de prestar atenção. Por quê, meus irmãos? Há muito engano por aí. Há muito engano por aí. Tá? E a advertência de Jesus para aqueles que naquele dia vão dizer para ele: Senhor, mas nós fizemos isso, nós expulsamos demônio, em teu nome fizemos muitas maravilhas, e Jesus se volta para eles, tá? E diz para eles: saem de perto de mim, porque eu não conheço vocês, né? É justamente por causa disso, porque essa prioridade foi invertida. Tem um camarada aí, não importa o nome dele, mas vocês já sabem quem é, que fica revelando o tempo todo. A reunião toda é de revelação. Tá? Todo o tempo é ele exaltando a si mesmo. Ah, Cleito, mas a gente vê... Gente, preste atenção. Tá? Se o princípio bíblico não é cumprido, tudo aquilo perde validade. As pessoas não são levadas a arrependimento, as pessoas são levadas a irem lá porque querem ser reveladas. Entende? Ninguém quer buscar Jesus. Ninguém quer se arrepender do seu pecado, porque saem dali e vão continuar nas mesmas práticas que estavam antes. Porque em nenhum momento alguém ensinou a palavra para elas. Em nenhum momento foi fomentado nelas a necessidade de se arrepender, porque arrependimento, como nós vamos ver agora no encerramento desse tópico, é uma ordem de Jesus. Arrependam-se, está no imperativo, tá? Não é opcional. Em nenhum momento é mostrado isso para as pessoas. Olha, você precisa se arrepender dos seus pecados, porque esse é o cerne da mensagem do Evangelho. Então, quando o camarada vai atrás de sinal, ele vai atrás de ser revelado. Ele quer ser revelado, ele quer receber alguma coisa, que alguém chegue para ele e traga uma profecia, ou que aponte algum acontecimento, tá? Que a pessoa se liga nisso, ela se prende nisso, mas quando sai do local, sai daquele momento, ela vai continuar na mesma prática de outrora. Não muda nada na vida dela. Não houve metanoia. Então, nós precisamos atentar para isso. Tomemos cuidado, irmão, porque a Bíblia afirma para nós que nos últimos dias, tá, muitos seriam enganados. Então, quem não estiver ancorado na palavra vai ser levado nessa enxurrada. E essa enxurrada vai para o bueiro. Aí tem que prestar atenção nisso. Tá? Então, vamos lá. A outra coisa que eu queria lembrar é que no item 4 desse tópico de arrependimento, é que sem arrependimento não há salvação. É aquilo que nós vimos, né? Que o arrependimento é a porta de entrada para o Evangelho. Arrependimento é a porta de entrada para uma transformação. O arrependimento é que nos leva para dentro do cerne da vontade de Deus. Então, sem arrependimento, a gente não consegue fazer isso. Então, é a porta de entrada, irmãos. É como está aqui. Sem arrependimento, não há salvação. E aí tem o texto de Lucas 13:3, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Tá? Então, não há nenhum tipo de escape, não tem nenhum tipo de situação favorável para aquela pessoa que não se arrepende. E o arrependimento ele precisa ser genuíno. Tá? Não pode ser arrependimento à meia boca, porque também não existe. Só existe um tipo de arrependimento, conforme nós temos visto até aqui. Agora, tirando isso, vamos para o final da nossa lição, no dia de hoje, que existe uma advertência. E essa advertência é para todos aqueles que ouvem a mensagem do Evangelho.
E que advertência é essa? Simples assim, irmãos. É comum para aqueles que estão caminhando, né, nessa trilha do Evangelho, né, daqueles que estão buscando, né, a santificação das suas vidas, e esse é um risco até, né, principalmente para aqueles que estão no aconselhamento, estão na direção, de acharem que, por conta, tá, de estarem há mais tempo dentro do Evangelho, conhecerem um pouco mais a palavra, acharem que estão acima da média. Tá? Nenhum de nós aqui está acima da média, irmão. Nenhum de nós aqui tem um status que nos eleve numa condição superior à pessoa com a qual nós estamos relacionando. Cleito, mas tem a questão da experiência, da sua comunhão com Deus, da sua intimidade com Cristo. Amém. Tudo isso é levado em conta. Mas nós temos um problema terrível na nossa natureza chamada orgulho. E temos um outro problema terrível, tá? De prepotência. Acharmos que somos um pouco mais, né? Estamos melhor calibrados, temos mais conhecimento e, por conta disso, temos mais proximidade com Deus, né? Por conta das nossas obras, por conta daquilo que nós somos, ou achamos que somos diante de Deus. Isso é presunção, irmãos. Presunção é quando nós presumimos algo que nós não temos. Então, não é porque o camarada é pastor ou é um conselheiro que ele não tenha que abrir o olho dele e tomar cuidado para que ele não entre nessa vereda da presunção, achando que ele está acima da média e, por conta disso, ele é mais do que aquele irmão ou aquela irmã com o qual ele está se relacionando. E aqui a advertência é clara nesse sentido. Aqui nesse tópico 5, nós lemos assim, por mais... Bom, vou ver se eu consigo ler, né? Por mais que sejamos convertidos a Cristo, não são os nossos atos de justiça ou boas obras que nos salvam, mas a nossa fé em Cristo, que começa com arrependimento de tudo que é pecaminoso e que também resultará em boas obras. Porém, por mais que sejamos convertidos a Cristo, nunca teremos atingido a perfeição de não mais pecarmos. Por isso que João, em sua primeira epístola, nos adverte. Aí, se vocês lerem lá em 1 João, capítulo 1, versos 8, e depois do verso 8 até 2,6, vocês vão ver claramente essa advertência de João, dizendo assim, ó, estou escrevendo, vou só sintetizar, tá, para não ler o texto todo, mas João diz assim, eu escrevo essas coisas para vocês, tá, para que vocês não pequem. Porém, se vocês pecarem, vocês têm um advogado no céu, que é Cristo Jesus. Mas ele também nos fala que nenhum de nós, aqui no texto ele diz assim, ó, ele diz assim, se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, João está dizendo o seguinte, olha só, se você disser que você não tem pecado, você está mentindo, você é mentiroso. Porque todos nós somos factíveis a pecado. Nós vamos entender depois, lá no tópico de justificação, qual é essa relação, somos santos ou somos pecadores? Né? Como é que é isso? Aí vamos deixar para a aula seguinte, por isso que a gente tem que ir muito devagar ali, para a gente poder ter uma compreensão correta desse ponto também. Mas o fato é, meus irmãos, enquanto nós estivermos na condição de decaídos, tá? Por causa dessa natureza decaída que nós possuímos, nós não estamos glorificados ainda, amados. Tá? Quando formos glorificados, que vai acontecer somente no retorno de Jesus Cristo, quando ele vier nos buscar, aí nós vamos ter uma outra condição. Mas a nossa condição humana hoje, tá? Infelizmente, temos uma natureza que é decaída e que
gera em nós tendências pecaminosas. E, por conta disso, Jesus nos ordena: vigiem, prestem atenção, para que vocês não caiam. João está falando a mesma coisa aqui. Se você fala que você não tem pecado, você é mentiroso, porque ele fala que o pecado é uma coisa que é inerente da natureza decaída, dessa natureza adâmica que nós possuímos. Por isso que nós precisamos estar atentos, vigiando, para que a gente não ceda a essas tendências. Tá? E aí João fala: olha só, estou escrevendo tudo isso para vocês, porque se vocês não quiserem pecar, vocês não pecam mais. Tá? Ele está dizendo: você não precisa viver uma condição, deixa eu fechar aqui, não precisa viver uma condição de pecado, porque pecado na vida de um cristão é acidente. Nós precisamos entender isso também. Tá? A prática do pecado, ela gera uma outra situação. Tá? O cara que vive na prática do pecado e diz que é um cristão, ele realmente não se arrependeu e não teve sua vida transformada. Porque o cristão sempre vai de contra o pecado. Ele sempre vai lutar contra isso. Ele sempre vai estar na condição de vigia, sempre olhando para não cair, para não ceder a uma tentação. Então, é importante que a gente perceba isso aqui. É isso que o texto nos ensina. Então, qual é a advertência? É nós acharmos que estamos numa condição superior, tá? E, por conta disso, estamos acima do nosso irmão que está ao nosso lado. Pode falar, irmão Hermédio? Não, pastor, é só uma observação. Acho que o irmão Arquimedes quer falar que ele está com o microfone ligado. Tá dando barulho. Aí está dando interferência. Ah, perfeito. Deixa eu desligar ele aqui, então. Espera aí, que eu acho... Não tô vendo. Arquimedes, desliga aí, meu amigo. Você quer falar alguma coisa? Não. Então tá bom. Seu microfone está aberto. Eu desliguei aqui. Pronto, desliguei teu microfone. Então, gente, nós precisamos... Obrigado, irmão Hermédio. Então, nós precisamos ter essa compreensão. Amém, queridos? É importante que nós tenhamos esse entendimento. Tudo isso que nós estamos aprendendo aqui nesse tópico será fundamental para a nossa compreensão na questão da justificação. Tá? Bom, essa é a advertência que o Senhor nos dá, né, através do que João falou, dizendo que essa condição pecaminosa, ela existe. Nós não precisamos ceder a ela. Mas João fala o seguinte: a promessa é essa, que ele nos ensina. Vocês não precisam mais pecar, mas se porventura vocês pecarem, vocês têm um advogado no céu, que é Jesus Cristo justo. Ele vai interceder por vocês. Então, nós temos essa segurança também. O plano de salvação, queridos, é um plano tão perfeito, que realmente, para ele ser perfeito como ele é, nós não podemos ter nenhum tipo de participação nele. Entendem? Porque senão ele seria imperfeito. Jesus nos isentou desse plano de forma total, 100%. Tá? Estamos fora de qualquer tipo de atuação dentro do plano de salvação. A única coisa que nos cabe é crer, né? E pela fé, na graça que o Senhor Deus deu para nós através de Jesus Cristo. Então, a salvação vem pela fé, tá? Através da graça na pessoa do Senhor Jesus. É assim que o texto coloca para a gente. Então, nós não temos nenhum tipo de gerência sobre ela. Tá? Não temos nenhuma participação nisso, porque o plano é todo ele controlado por Deus, executado por ele, somente por ele. E por isso, meus irmãos, que ele é perfeito. Ele vem de encontro a tudo aquilo que nós somos. Não podemos esquecer nunca do que a palavra de Deus nos diz, né? Que o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Então, nós não temos condição para nada, queridos. Essa nossa insuficiência, inclusive, faz parte do arrependimento. Porque quando você chega a Cristo e entende o plano de salvação, que não há nada que nós possamos fazer, nossas obras, aquilo que somos, né? A nossa influência social, o nosso dinheiro, essas coisas todas que nós achamos que aqui nesse mundinho, aqui nessa coisinha redonda, pequenininha, que no universo não equivale nem à cabeça de um alfinete, e nós
nos julgamos os reis, os poderosos, por conta dessas coisas, tá? Nada disso interfere. Tá? Então, quando você chega diante de Cristo arrependido, você chega numa condição de insuficiência. É rendição, irmãos. Não é armistício. Vocês sabem a diferença entre uma coisa e outra, né? O armistício é um acordo de paz. 2 países estão em guerra, né? Aí eles chegam a uma condição de acordo e fazem um armistício. Se eu não ataco mais você, você também mais não me ataca, e vamos cessar esse conflito. A nossa condição com Deus é rendição. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. Inimigos. Veio Jesus, e através da nossa fé nele, nós entramos para o reino de Deus, para o reino do seu amor, como a palavra de Deus diz, na condição de filhos adotivos. Então, mas só que nós entramos nessa condição através da rendição. É rendição total, tá? É aniquilação. É você dizer que você não é nada e reconhecer que você não é nada. É o que a palavra de Deus diz. Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Tá? E a mesma coisa nós devemos, é a mesma compreensão que nós temos que ter quando nos aproximamos de Deus e nos arrependemos dos nossos pecados. Senhor, eu me rendo diante de Ti. Por isso, queridos, que arrependimento, volto a repetir, não tem nada a ver com emoção. Pode até ter emoção, não estou dizendo que não pode ter, não. A pessoa pode chorar na hora, mas isso não é sinal de nada. A metanoia só acontece quando você se rende. A metanoia, que é a mudança de mente, que é o que caracteriza o verdadeiro arrependimento, só acontece na rendição. É quando você se achega a Deus e se arrasta diante dele. Eu não sou nada, eu não sou nada, eu não mereço nada disso aqui. É você chegar diante de Deus e clamar pela misericórdia dele. Dizer, Senhor, eu não mereço isso, eu não mereço essa salvação, eu não mereço o ato de Jesus sobre mim, eu não mereço, Senhor, tem misericórdia de mim. E você se prostra diante dos pés de Jesus. Vocês entendem que não tem nada a ver com algo emotivo, aquela música linda sendo tocada, o pregador lá na frente, fazendo toda aquela coisa. Meus irmãos, isso mexe com o emocional da pessoa, mas não toca a alma dela. É a questão da semente jogado no meio das pedras. A questão da semente jogado lá no meio dos espinhos. Não tem raiz, não tem profundidade, não houve uma transformação total e a pessoa vai embora. Então, nós temos que ter muita compreensão nessa questão, porque quando a gente for falar de justificação, nós temos que entender o que é o verdadeiro arrependimento. Quando o Senhor diz que ele fala que a porta é estreita e largo é o caminho que leva à perdição, e são poucos que encontram essa porta estreita, Jesus está falando exatamente dessa questão. Tá? Muita gente vai tentar entrar por essa porta através da emoção e não vai conseguir achar, porque é o que ele diz lá no texto. E não a acharão, não vão achar essa porta. Não vão achar essa porta. Né? Acham até que já passaram por ela, já estão trilhando o caminho para o céu, mas não estão. Quando eu falo que tem muita gente enganada, eu volto a repetir, tem muita gente enganada, achando que está trilhando e não está, tá? Porque não se arrependeu verdadeiramente. Então, essa lição aqui, meus irmãos, ela é fundamental para todos nós, porque é a nossa régua de medir. Quando a gente coloca a régua ali, a gente vai se medir por ela, entendeu? E vamos avaliar a nossa vida. Em 1 Coríntios, no capítulo 11, Paulo fala o quê? Examine-se o homem a si mesmo. Não é competência nem minha e nem de nenhum de nós aqui examinar a vida do outro. Mas examine-se o homem a si mesmo. Jesus fala, você está preocupado em tirar o cisco do olho do teu irmão? Olha a trave que está no teu olho aí. Então arranca a primeira trave do teu olho para que você possa enxergar o cisco, o melhor do cisco que está lá no olho do teu irmão.
Então, essa questão de nós observarmos mais a nossa vida, tá? E atentarmos para essa régua de medir, ela é fundamental, queridos. Ela é fundamental. Eu digo até mais, ela é vital, porque é através dessa medição é que nós vamos saber se nós estamos indo para o céu de verdade. Amém? E aí, quando eu falo que cristianismo não é brincadeira, cristianismo não é seguir uma religião, não é você entrar numa igreja e fazer o que o pastor diz. Isso nunca foi cristianismo. Nunca foi cristianismo. O cristianismo é isso que nós estamos aprendendo aqui. Por conta disso, amados, é que muitas poucas pessoas encontram essa porta estreita. Tá? Então, a gente precisa estar atento a isso aí. Mas vamos lá. Oi. Vocês sumiram daqui. Peraí. Deixa eu ver aqui. O Jesus. Pronto. A tela escureceu aqui. Vamos lá, queridos. Olha só o que nós temos aqui também. Nesse tópico 5 que nós estamos vendo agora. Se, por um lado, devemos andar como Jesus, guardando a sua palavra, e esse é o ponto, a palavra de Deus diz o quê? Aquele que me ama, guarda a minha palavra. A diferença de um cristão para um não cristão é que o cristão verdadeiro, ou aquele que entrou para o caminho, né, que entrou nessa porta estreita e entrou através do arrependimento, ele guarda a palavra de Jesus no coração dele. Quem não se arrependeu ainda, como eu falei, tem uma régua de medir. E esses princípios estão todos eles caracterizados na palavra de Deus. Tá? É fácil descobrirmos, fazermos o que Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo. É muito fácil nós nos examinarmos à luz das Escrituras, porque esses princípios estão colocados ali. Então, qual é a diferença do cristão para o não cristão? O cristão verdadeiro, ele guarda a palavra de Cristo. Ele guarda. E quando ele guarda essa palavra, tá, como Davi diz, né? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A relação da pessoa que guarda a palavra de Jesus e o fato dela não continuar na prática do pecado é porque ela guarda a palavra de Jesus no coração dela. E isso é a grande diferença. É o grande diferencial na vida de um cristão. O cristão verdadeiro, ele guarda a palavra. Lembre-se sempre disso. Tá? Ele não xinga mais. Tá? Ele não age de forma contrária ao que a Bíblia diz para ele agir. Entendeu? Ele é cumpridor das prioridades que Deus estabeleceu na vida dele. Tá? Ele é voltado para Cristo, é uma pessoa totalmente voltada na direção do céu. Então, essas características, elas estão na vida de uma pessoa que guarda a palavra de Cristo. Se essa palavra não produzir no nosso coração essa transformação, irmãos, então alguma coisa está errada. E aí a gente volta lá para trás, que diz lá em Apocalipse, lembra-te de onde foi que você caiu e volta para a prática das primeiras obras. É o que está escrito lá em Apocalipse. Olha o que Jesus fala diretamente para a gente. Olha só, está errado. Olha aqui a régua aqui, ó. Você está aquém da régua. Lá diz o seguinte, eu tenho, porém, uma coisa contra ti. E você você abandonou o primeiro amor. E o que é esse primeiro amor? É tudo isso que nós estamos aprendendo aqui. Então, a régua de medir está aqui, irmãos. Ninguém é inocente. Ninguém é inocente. Então, como é que a gente vê essa coisa toda? É olhando para esses princípios. Para que você saiba exatamente em que altura, em que pé está a tua vida e a sua comunhão com Deus, você tem que ir para essa régua, que é a Bíblia. E se a gente não ler a Bíblia, jamais saberemos em que altura nós estamos. Entende? A coisa é simples. Depois, quando a gente começa a entender alguns princípios, e por isso que nós estamos bem no beabá aqui, porque nos esquecemos disso, irmãos.
Nós nos esquecemos disso. Nos sofisticamos demais. Nos aprofundamos, né? Aquele estudo de 7 palmos debaixo da terra, que não traz nada. E esquecemos do beabazinho, que é isso aqui. Tem uma régua de medir que muita gente está desprezando. E aí, quando Paulo diz assim, ó, examine-se, você, à luz da palavra, você não tenha esses princípios para poder medir a sua vida. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Então, aqui o texto que nós estamos lendo aqui no tópico 5 diz isso, né? Se, por um lado, devemos andar como Jesus, guardando a sua palavra, ou seja, praticando os seus ensinamentos, outra coisa importante, vida cristã é de prática, não é filosofia, né? Igual o budismo, o hinduísmo e os outros ismos por aí, que filosofam. Nós praticamos a palavra de Deus. Por outro lado, devemos reconhecer que sempre teremos pecado, dos quais devemos nos arrepender e confessarmos a Deus. Isto não quer dizer que devemos pecar propositalmente. É a questão de você guardar a palavra. Você não vai pecar de forma proposital. Vai ser por acidente. Razão pela qual João também acrescentou: meus filhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então, todas essas relações nós precisamos entender, amados. Parece simples demais, né? Mas é um simples que o diabo cobre da nossa mente e a gente acabamos nos esquecendo. E que vai fazer uma tremenda de uma diferença nessa jornada que nós estamos tendo nesse momento com Cristo. Aqui ele começa a dar uma entrada sobre justificação, e eu vou só falar o que ele diz aqui, só esse pedacinho, porque não é o objeto desse momento agora. Justificação vai ficar para o nosso próximo encontro, né? Há uma estreita relação entre arrependimento e justificação, pois alguém que não se arrepende de seus pecados não tem verdadeira fé no Salvador e, consequentemente, não pode ser alcançado pela justificação que é unicamente no Senhor Jesus Cristo. Outra coisa simples, basicona, mas que nos esquecemos. Se nós olharmos para a questão desses princípios que estão sendo nos ensinados aqui, é como eu falei agora há pouco, são elos de uma mesma corrente. Tá? A corrente está aqui. E cada elo dessa corrente são ligados. Então, nós precisamos ter uma compreensão completa de toda essa obra de redenção na nossa vida. Essa obra de redenção na nossa vida exige situações que somente Deus pode fazer, e tem a outra situação que só nós podemos fazer. Tem que haver a nossa vontade, a nossa determinação, o desejo de mudar de vida. Então, todas essas coisas corroboram nas nossas práticas, mas sempre tendo o entendimento que o Espírito Santo é que vai nos orientar nessa caminhada. Tá? O que nós estamos fazendo aqui hoje é obra do Espírito Santo. Porque um belo dia o Carlos falou assim, olha, eu quero que você dê esse estudo para a igreja. É importante que a igreja volte a essas bases. Vamos voltar lá para a base, porque muita gente se esqueceu disso. Por que aconteceu isso? Porque o Espírito Santo identificou isso em nossas vidas, que nós precisávamos retornar à base para entendermos exatamente como é que funcionam esses princípios. Nós, à medida que o tempo vai passando, vamos nos sofisticando, o que eu falei agora há pouco, e vamos nos esquecendo do que vai, daquela basezinha onde a nossa construção, a nossa casa espiritual é construída. Então, se nós não tivermos uma base muito bem definida, tá? E muito bem sustentada, essa casa vai ruir, irmãos. Parábola de Jesus. Daquele homem que constrói a casa no rochedo e daquele que constrói na areia da praia. Entendem? É o que vai acontecer nos últimos dias, quando as lutas vierem, as tribulações vierem. Quem tiver esse alicerce fraquinho vai ruir como uma casa na areia, irmãos. Vai ruir porque na cabeça deles funciona diferente. O cristão verdadeiro, ele está pronto para qualquer tipo de situação.
É como Paulo diz, eu sei viver na pobreza, eu sei viver na abastança. Eu sei como me comportar no momento que eu tenho comida na mesa e quando eu não tenho esse momento mais, quando eu passo fome. Ah, mas Paulo passou fome? E muitas vezes, e muitas vezes. Tá? Mas ele sabia lidar com essa situação, porque na cabeça dele, o cristianismo que ele exercia, o cristianismo que ele praticava, era o cristianismo de foco em Cristo. As circunstâncias não alteravam, tá? Não alteravam a sua vida. Não importa o que acontece ao meu redor. Não me importa se há doença, se há morte, se há perdas, né, de bens, de condição social, porque é o que vai nos acontecer em breve. Então, esses 50 milhões que o IBGE diz aí, de evangélicos que existem no Brasil, nós vamos ver que nesses dias vão ficar alguns milhares. Infelizmente, queridos. Infelizmente. A peneira vai chegar, irmãos. A peneira vai chegar. E quando... Como é que eles faziam, os antigos faziam quando peneirava o trigo? Né? Eles jogavam o trigo para cima, o vento vinha, soprava no joio, na palha, a palha saía, mas o trigo, que era muito mais pesado, voltava para a peneira. E eles faziam isso várias vezes. E o vento vinha, tirava a palha e o trigo caía. É o que vai acontecer nesses últimos dias, irmãos. Esses 50 milhões vão ser reduzidos a poucos milhares, infelizmente. Mas essa é uma realidade que a Bíblia diz. Tá? Estou falando isso aqui agora porque tem tudo a ver com o que nós estamos estudando. Bem? Então, ele fala aqui que existe uma estreita relação entre arrependimento e justificação, e é por conta disso que nós temos que entender muito bem essa matéria para podermos ir para o passo seguinte. E a última parte, o tópico 7, fala que arrependimento é uma ordem divina. É o que eu falei, não é opcional. Ninguém entra para a vida cristã genuína se não se arrepender de verdade, se não reconhecer os seus pecados, se não se render aos pés de Cristo, se não chegar a uma condição de insuficiência diante de Deus. Eu estou completamente insuficiente. Eu não tenho nada que eu possa fazer. Eu vejo o tamanho do pecado que está em mim e eu não posso fazer nada contra isso. Aí Jesus fala, diz, não, esse fardo você passa para mim. É comigo agora. Fica só nos meus pés. E daí para frente, meus irmãos, nós nunca mais saímos de lá. A vida do cristão é nos pés de Cristo. Não tem outro lugar. O cristão não foi feito para sentar em cadeiras, né, importantes. O cristão não foi feito para ser exaltado. Não existe cristão exaltado, a não ser quando ele é exaltado por Deus. Tá? O cristão não busca para si exaltação. O cristão verdadeiro não está atrás de holofote. O cristão verdadeiro não está atrás de views, de likes, né? Tapinha nas costas. O cristão verdadeiro não está atrás dessas coisas. Porque lá nos pés de Cristo, o que tem lá, meus irmãos, é contrição, o nome da coisa. Coração compungido, porque é assim que a Bíblia diz. E ela diz que é desses que Deus se agrada. Daquele camarada que está lá no pé de Jesus, com o coração compungido e contrito. A Bíblia diz que Deus nunca vai se afastar destes. Mas aquele cara que busca a cadeira, né, que busca outras coisas, além de estar lá nos pés de Jesus, fazer igual Maria fazia. Jesus chegava, ela largava tudo que estava fazendo e ia lá para os pés de Jesus. Porque ela ali sabia, aqui é o meu lugar, é o meu melhor lugar. E Jesus fala isso para Marta, dizendo, ela escolheu a melhor parte, ficar aqui nos meus pés. Precisamos guardar isso na nossa cabeça. Então, arrependimento é uma ordem divina. Não somente todos os profetas, o que inclui João Batista, mas também o próprio Senhor Jesus e os apóstolos
pregaram arrependimento de pecados como condição primordial para a salvação. Sem arrependimento também não tem salvação. Não tem salvação, irmãos. Pedro, por exemplo, em sua primeira pregação, cheio do Espírito Santo, ele proclamou o seguinte, isso está lá em Atos 2:38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Engraçado, essa é a verdadeira pregação do Evangelho. O Evangelho verdadeiro, o Evangelho bíblico é esse aqui. Chama o cara para o arrependimento e diz, meu amigo, você é insuficiente. Você não pode fazer nada pela sua condição de miserável. Só Jesus pode resolver essa situação. Então, vem para os pés dele. Então, não há como, não tem como, queridos, tá? O cristão sair dos pés de Cristo. E como é que eu fico lá, Cleito? Como é que você fica lá? Vigie, meu irmão. É na sua hora silenciosa. É praticando o que o Senhor Jesus diz para a gente praticar. Isso vale para mim, tá? E vale para qualquer um de vocês. Obedecermos a palavra. Você só vai obedecer a palavra se você guardá-la no coração. E você só vai guardá-la no coração se você ler a palavra. Se você não lê a palavra, olha o nosso pastorzão aí, ó. Saudade desse camarada, se ele soubesse. Então, preste atenção. Se nós não guardarmos essa palavra, tá, no nosso coração, irmãos, a gente não entra nessa condição. A gente não vai conseguir vencer pecado. A gente não vai conseguir trilhar o caminho de Jesus. Como pastor, Carlos também tem essa experiência, a gente vê muita gente chegando até nós e dizendo que não consegue isso, não consegue aquilo, não consigo me firmar, tem uma vida morna, uma vida espiritual morna. Por quê, queridos? Por que isso? Tá? A resposta é muito simples, querido. A resposta é que você não está dando o devido valor a esta palavra. Você não está guardando ela no seu coração. E, por conta disso, você vai sofrer as consequências deste teu ato deliberado, porque você escolhe agir assim. E aí eu não tenho como falar de outro jeito, tá? Nós somos frutos das nossas escolhas. Se eu escolho não ler a Bíblia, se eu escolho não ter o meu momento com Deus, se eu não escolho ir à igreja, se eu não escolho fazer o que a Bíblia diz para eu fazer, o resultado vai ser esse, querido. Não tem outro, irmão. O desânimo, a tristeza, a angústia, todas estas coisas, tá, vão perdurar na nossa vida. Você não vai conseguir resistir a isso. Paulo, ele tinha a alegria do Espírito Santo dentro dele, mas ele tinha um montão de problemas na vida dele. Ele mesmo diz, angustiado, atribulado, mas nunca desesperado, porque ele sabia em quem confiar. A Bíblia, ele fala mesmo assim, eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso. Como é que ele tinha essa certeza? De que na pessoa que ele cria, essa pessoa tinha todo o poder nela, porque ele conhecia a palavra. Ele conhecia a palavra. E a gente precisa estar atento a isso. Amém? Vamos lá. Tem outros trechos aqui também, em Atos 17:30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena. Eu gosto da Bíblia, irmãos, porque não tem, sabe, não tem florzinha. O negócio é reto, papo reto. Deus tem papo reto com a gente. Então, aqui, ó, Atos 17:30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena que agora todos os homens, em todo lugar, se arrependam. Ele não vai mais levar em conta os nossos tempos de ignorância, os tempos anteriores, errados, em que nós andávamos, mas desde que você se arrependa. De verdade. Não existe arrependimento meia sola, meia boca, existe um arrependimento só, que é o arrependimento segundo o que a palavra de Deus nos mostra. Né? Outro texto, 2 Pedro 3:9, diz assim, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longâmino para conosco, não querendo que alguns
que alguns se percam, sendo que todos venham a se arrepender. Então, por que dessa, entre aspas, relativa demora do retorno de Jesus? Por que a gente, de vez em quando, se depara com uma pessoa que diz assim, eu ouço esse papo desde que eu era assim, bebezinho. A minha avó já falava isso. E aí, já se passaram tantos anos e nada aconteceu. A própria Bíblia relata de pessoas fazendo isso, indagando isso. A questão é, meus irmãos, que nós nunca tivemos tão perto desse grande dia como estamos agora. Nós já falamos sobre isso lá atrás. A volta de Jesus é algo iminente. Iminente. Ele vai voltar, irmãos, e está muito mais perto do que todos nós aqui podemos imaginar. Muito perto. O tempo que nós temos para alinharmos a nossa vida de acordo com a palavra de Deus, ele é muito pequeno. Então, a gente não pode desperdiçar o nosso tempo com outras coisas. Lembre-se do que Paulo falou. Ele tinha duas preocupações. A primeira é de ser encontrado nele. A segunda, de poder participar da ressurreição dos mortos. Que eu estou falando de Paulo, tá? Não estou falando do Cleiton, não. É do Paulo, aqui, esse camarada, que evangelizou todo mundo conhecido da época e compôs 75% do Novo Testamento. Eu estou falando desse cara. Ele tinha duas preocupações. Agora, você imagina, se um elemento desse tem esse tipo de preocupação, quem sou eu, pobre, miserável, segue nu, que não vou ter a mesma preocupação? Se Paulo tinha misericórdia, Deus tem misericórdia de mim. Deus tem a misericórdia de mim. Porque Paulo, o desejo dele era um só, ser encontrado por Jesus nele. Essa era a mente de Paulo. E poder participar dessa ressurreição. E nós não nos preocupamos com isso. Nos preocupamos com um montão de outras coisas, mas com isso não. Então, queridos, precisamos compreender isso, tá? E o finalzinho aqui. Ocorrendo a verdadeira fé, cuja evidência inicial, presta atenção nisso, e aqui a gente encerra esse tópico. Ocorrendo a verdadeira fé, cuja evidência inicial é o arrependimento de pecados, algo maravilhoso acontece à nossa justificação, assunto que será abordado na próxima semana. Então, espero, queridos, que esse tópico do arrependimento tenha sido bem entendido por todos nós. Eu vou fazer uma coisa diferente, tá? Na nossa próxima aula. Eu vou abrir um espaço no início do estudo. Isso é tão importante, essa compreensão. Então, eu quero que vocês que ainda têm dúvidas sobre essa questão do arrependimento, tá? Eu vou abrir um espaço na próxima segunda-feira, no início, não no final, no início, e nós vamos dirimir essas dúvidas, seja elas do nível que for. O Carlos vai estar comigo também, então a gente vai dirimir isso, porque é muito importante que nós tenhamos o entendimento correto do que é o arrependimento segundo a Bíblia, tá? Para que a gente possa entrar no assunto de justificação. Porque se você não sabe, não entende o que é arrependimento de verdade, ou não compreendeu ainda, você não vai entender o processo. Processo não, o ato da justificação. A santificação é um processo, justificação é um ato único, feito por Deus. Amém? Vamos orar? E na segunda-feira a gente vai se encontrar com essa proposta, tá bom? Logo no início, eu não vou me preocupar de dar o estudo de cara. Primeiro eu vou ver, eu estou com dúvida aqui, eu não entendi isso direito e tal. A gente vai dirimir isso. Aí só a partir daí que a gente vai entrar no assunto da justificação, que vai levar pelo menos aí umas 3 aulas, tá? Porque é um assunto muito denso e a gente precisa ter uma compreensão correta. Eu considero a justificação o prato principal desse banquete. E é o prato principal desse banquete. Esse ato de Deus na nossa vida, sem nós termos nenhum tipo de ingerência lá. A gente não controla isso. É só Deus que faz. Tá? Mas ele faz a partir do nosso arrependimento. Por isso que a gente precisa entender melhor. Vamos orar, queridos, então? Carlão, pode orar? Fazendo um favor? Posso sim, meu querido. Amado Deus e eterno Pai,
Senhor, graças te damos, ó Deus, por poder aprender a tua palavra, por podermos, Senhor, estar aqui, tendo os nossos corações, Senhor, inundados do conhecimento de ti. Aleluia. Senhor, consolida a tua palavra em nossos corações, fortalece os nossos pés na tua presença, porque sem ti, Senhor, nada podemos fazer. Aleluia. Tu és, Senhor, a razão da nossa existência, Senhor, e se estamos vivos hoje verdadeiramente, é porque tu nos resgataste da morte. Pai amado, guarda-nos, Senhor, no final desse dia, dai-nos uma noite de sono abençoada, Senhor. Aleluia. Pai amado, que a tua graça, a tua paz e o teu Santo Espírito permeiem nossas vidas e que possamos refletir, Senhor, e, Pai amado, pensar em tudo aquilo que nos foi ensinado nesta noite. Pai amado, que teu Espírito Santo faça o teu mover, o teu querer, o teu agir em nossos corações, para que estejamos naquele grande dia diante de ti, meu Deus, com vestes limpas, alvas como a neve, para que sejamos apresentados a ti, Senhor, como igreja santa, para a glória e louvor do teu santo nome. Aleluia. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, irmãos. Agora a gente vai para outra reunião. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e até a próxima segunda-feira, quinta-feira, oração. Fiquem com Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus amados. Até um dia. Amém. Senhor Jesus a todos.